nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos fraternos, queridos filhos que estão no caminho de formação permanente, refletindo sobre a instrução 24, que é, como eu já disse, como que a nossa Bíblia do carisma da nossa comunidade. Então, nós acabamos de nos consagrar, renovar a nossa consagração ao Espírito Santo. E desta consagração, hoje, o que eu destacaria é o que nós, aquilo que nós pedimos no final ao Espírito Santo. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora e em nome de Jesus. Pela graça de Deus, o Espírito Santo suscitou a última parte do nosso itinerário formativo para a comunidade católica Nova Aliança. E esta última parte se refere à escola de oração que substitui os nossos aprofundamentos mensais. A palavra aprofundamento não vai mais existir para nós. Os nossos aprofundamentos mensais, aliás, os nossos encontros mensais, passam a ser chamados, a partir de 2019, passam a ser chamados de escola de oração. Nessa escola de oração, eu tenho conduzido o ensinamento e a prática da oração do coração. Não sou especialista nisso, não tenho uma grande profundidade nesse tipo de oração, mas eu tenho há anos um desejo imenso de viver esta inspiração que Nossa Senhora de Medjugorje, que aparece em Medjugorje, insiste em quase todas as suas aparições. Rezem com o coração. Então, hoje, eu fazendo o meu exercício, oracional, fazendo a minha oração do coração, do nome de Jesus, cheguei no livro dos Números, no capítulo 10. E se trata daquele momento em que o autor do livro de Números conta para nós como o povo de Deus era guiado por um homem, Moisés, mas conduzido por Deus. Então, Moisés se deixava conduzir por Deus, se inspirava naquilo que Deus falava com ele, e assim ele conduzia aquela massa, deserto afora, até chegar na Terra Prometida. No versículo 34, o livro diz assim: de dia, quando levantavam o acampamento, a nuvem do Senhor estava sobre eles. Quando a arca da aliança se punha em movimento, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, que se dispersem os inimigos. Fujam diante de ti os que te odeiam.
Na verdade, eu estava rezando o Salmo 68, que começa exatamente com esta frase que Moisés usa. Quando a Arca da Aliança se punha em movimento. A Arca da Aliança, sinal da aliança de Deus com seu povo, na pessoa de Moisés, que agora não é mais Moisés. Agora, cada um de nós, queridos, somos uma pequena Arca da Aliança, portadores no nosso coração da palavra que Deus grava no nosso coração, que o Espírito Santo queima com fogo no nosso coração. E hoje, então, eu estou rezando o nome de Jesus com este pano de fundo que me motiva. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, isto é, todo joelho se submeta, na terra, no céu e debaixo da terra. Este poderoso nome de Jesus, que já Moisés invocava, pedindo: levanta-te, Senhor. Claro que Moisés não estava falando de Jesus, mas levante-se Deus, levante-se Javé. E quando você invoca o nome de Jesus, os seus inimigos, os meus inimigos, que põem caraminhola na nossa cabeça, os nossos inimigos que estão dentro de nós, atiçando distrações na oração, transformando a nossa oração, né, a nossa mente, na casa maluca, num vendaval de ideias para nos dispersar de Deus. Ao nome de Jesus, nossos inimigos, aqueles que odeiam a cada um de nós por sermos cristãos, por trazermos no nosso coração o fogo do Espírito Santo. Isso não agrada os inimigos de Deus, os inimigos da igreja. Então, sugiro que nós façamos também a invocação do nome de Jesus, sugerido pela palavra de Deus de cada dia. Depois, vocês podem acompanhar, quem sabe, né? Nossas pregações, nossos ensinamentos, muito simples, humildes, incompletos, mas feitos de coração, que busca me fazer caminhar com vocês na busca desta oração tão profunda e, ao mesmo tempo, tão simples, tão integrativa, tão completa. Porque o nome de Jesus contém tudo. Contém a adoração, contém a louvação, contém a intercessão, contém o arrependimento, contém o pedido de perdão, contém a conversão, contém tudo. Nesse ponto, nós nos lembramos de Nossa Senhora, que é invocada com tanto carinho por nós cristãos como a Arca da Aliança, a primeira arca verdadeira da aliança é Nossa Senhora. E nós, pequenas arcas, que vamos seguindo aquilo que o Espírito Santo vai nos colocando vez por vez. Porém,
Esta aliança com Deus que Moisés e Deus fizeram, o povo foi levado a fazer. Nós, quando fomos batizados, alguém assumiu esta aliança com Deus em meu nome. Depois, quando fomos crismados, nós renovamos agora pessoalmente. Queremos reafirmar a nossa aliança com Deus. Esta aliança sofre violência. Esta aliança sofre ameaça. E a tragédia humana mais grave de todas é o afastamento de Deus. Por isso, nosso inimigo visa a nossa separação de Deus, prometendo-nos tudo aquilo que prometeu para Jesus na tentação do deserto, tentando nos seduzir. Mas a nossa separação de Deus, nosso afastamento de Deus, não se dá de uma hora para outra. É aos poucos que a gente vai abandonando as nossas práticas e vida de oração, vamos nos deixando seduzir por aquela vozinha que vai minando a nossa vocação. A vocação para uma consagração especial a Deus, através das nossas fraternidades. E aí a gente tem que prestar muita atenção naquilo que São Pedro escreveu na sua primeira carta. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sucintos. Sede simples. Sóbrios quer dizer sucintos, essenciais. Sóbrios. E vigilantes, atentos nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, o que vemos, o que nos permitimos ouvir, e que nos põe em alerta contra as coisas que vão minando a nossa vocação. Sóbrios e vigilantes. Mas uma vigilância também, não tanto tão somente com relação ao adversário, que, como escreve São Pedro, anda ao redor de nós como um leão, procurando nos abocanhar na hora da nossa maior fraqueza, na hora das provações, na hora do cochilo, na hora do vacilo, na hora das nossas inseguranças. É aí que o inimigo entra pelas nossas frestas. Mas, essencialmente, vigilantes também, e sobretudo, para a escuta de Deus, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para percebermos a obra das mãos de Deus, que vai tecendo as entranhas da nossa vida pessoal, da nossa vida de comunidade, da nossa vida de fraternidade. Então, no Salmo 56, versículo 10, nós rezamos: quando eu te invocar, os meus inimigos vão recuar, porque sei que Deus está do meu lado. Isto é mais uma motivação para a nossa oração. Toda vez que nós invocamos o nome de Jesus, falamos, chamamos a presença de Jesus, entramos na presença de Jesus, os nossos inimigos pessoais se dobram.
se rendem. Não vão querer ficar rodando em torno de nós, porque eles acabam sendo um instrumento de louvação de Jesus. Muito bem. Entramos agora, então, na nossa formação com a nossa instrução 24. Estamos no número 3 e hoje comentando simplesmente, de uma forma bem limitada, o parágrafo 3º. Este parágrafo vai dizer para nós que a vida consagrada na igreja abrange, expressão do documento, um vasto mundo, um vasto universo. Isto, sobretudo, depois do Concílio Vaticano II. A vida consagrada, que até então era endereçada ou era privilégio apenas das pessoas que faziam profissão religiosa nas congregações religiosas, a partir do Concílio Vaticano II, os horizontes foram abertos e se percebeu que, sobre o fundamento da vocação batismal, nessas raízes profundas do nosso batismo cristão, se levanta uma árvore imensamente frondosa, cheia de muitos frutos, de muitas flores variadas. E essa variedade de formas de consagração na igreja, já, no meu entender, né, já foram antecipadas, por exemplo, no Salmo 45. Entra com todo esplendor, versículo 14, a filha do rei. Podemos ver aqui a igreja. Entra com todo esplendor a filha do rei. Tecido de ouro é seu vestido. É apresentada ao rei, a Deus, com preciosos bordados. Vestes multicores. Outra tradução. Considere esse versículo. Então, a gente pode dizer que quando Jesus falou, não se perturbe o teu coração, o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não precisamos pensar nessas moradas lá no céu. É claro que Jesus está falando da vida eterna. Mas Santa Teresa de Ávila tem uma obra chamada Moradas. E ela considerava essas moradas de Deus, né, fundamentado nisso que Jesus falou. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para Santa Teresa, muitos graus de oração, muitos degraus para se chegar à santidade. Mas eu, humildemente, né, dentro da minha limitação, ao preparar este ensinamento para vocês e para mim, sobretudo para mim, eu percebi que na igreja de Deus, aqui, nessa igreja militante, nessa igreja que peregrina de volta para a casa do Pai, há muitas moradas. Neste sentido, há muitas, primeiro, formas de consagração, como estou falando para leigos, formas de consagração laical. Há como diz, né? Há muitos projetos carismáticos. A igreja, ela é maravilhosa, ela é uma resposta para cada problema que a sociedade vive, que a humanidade vive.
ora destacando um lado, ora destacando o outro. O Espírito Santo é um contínuo movimento, por isso a figura do Espírito Santo é o vento que sopra onde quer. Nós não vemos para onde vai nem de onde vem, mas ele sopra onde quer. São os projetos inspirados ao coração de uma pessoa ou a um grupo de pessoas que vão viver um dom especial de serviço à humanidade. São os variados projetos carismáticos. O parágrafo 3 do número 3 da nossa instrução ainda fala que este mundo, este universo vasto de formas de vida consagrada, além dos inúmeros projetos carismáticos, também contém tipos diferentes de compromissos missionários, campos diferentes de missão. Eu me lembro que uma vez o padre Alírio Pedrini, pregando para um grupo de irmãs, ele dizia, instruído pela Carta de São Paulo, que fala sobre a diversidade dos dons e dos carismas, ele dizia: esta lista de São Paulo é uma lista do tempo dele, né? Era os carismas que apareciam nas comunidades cristãs. Mas hoje, além daqueles, nós precisamos de pessoas ungidas, precisamos de instituições suscitadas pelo Espírito Santo, precisamos de realidades eclesiais diferentes por projetos carismáticos diferentes, mas também por atividade missionária diferente. Vocês imaginam se na igreja todos fossem chamados a trabalhar somente e tão somente com os alcoólatras? E o resto da sociedade? E as demais necessidades da sociedade? Então é muito importante que você, querido fraterno, querido irmão e irmã, que está fazendo o seu discernimento vocacional, você preste atenção que não é só, o seu coração não tem que estar afinado apenas com o nosso carisma, mas também com o nosso campo missionário. Eu conheço algumas pessoas consagradas que amam a instituição a qual pertencem, mas se sentem assim frustradas na sua missão. Por quê? Porque gostariam de estar dentro de uma realidade eclesial que favorecesse para ela uma determinada atividade missionária, que não é o foco central daquela instituição. Então, isso é muito triste, quando as pessoas ficam perambulando meio que insatisfeitas. Você precisa amar, você precisa gostar daquilo que a nossa comunidade é chamada a fazer na sua essência. Uma comunhão de intenção, de vontade de viver a nossa missão. E se comprometer com ela. Em segundo lugar, também existem modelos diversificados de formas de governo de cada instituição. Por exemplo, há congregações religiosas, novos movimentos, novas comunidades, que são governados de uma forma centralizada. Outras de forma descentralizada. Isto é,
peso que se atribui à autoridade local, por exemplo, o responsável pela comunidade Shalom em Belo Horizonte. Até que ponto ele tem, até onde vai a liberdade de uma certa autonomia? A mesma coisa a Nova Aliança. Nós estamos lá em Marabá. Parabéns a como vocês estão vivendo a nossa comunidade, no sangue amarelo que Deus concedeu a vocês. Fechando parênteses. Lá nós temos representante da nossa sede, uma autoridade local que recai na coordenação, no coordenador, na coordenadora da missão. Qual é a margem de liberdade que um coordenador, uma autoridade local tem para agir num tipo de comunidade não tão centralizadora? Qual é a margem de liberdade numa instituição centralizadora? Então, nós temos, na nossa comunidade, uma autoridade local, que são os coordenadores de missão, os coordenadores de serviços, e temos a autoridade central, na pessoa do presidente, da presidente e da sua vice. É a presidência, quem preside a comunidade. Em respeito aos ideais da fundadora. Em comunhão de coração, comunhão de intenção. Um outro ponto que faz a diferença de uma comunidade para outra são decorrentes dessa forma de governo e que se referem às exigências diversificadas de práticas de obediência. Qual é o grau de obediência exigido por um membro de uma congregação religiosa? Diferente. A prática da vida de obediência na ordem franciscana é diferente da ordem beneditina, diferente dos jesuítas e assim por diante. Nas novas comunidades, de um modo geral, uma das coisas que caracteriza as novas comunidades é esse desejo do coração dos fundadores e dos que os acompanham, é a obediência à igreja. Só que existe uma marca registrada, uma marca carismática, dada pelo Espírito Santo, uma graça especial que o Espírito Santo concede a pessoas que pertencem à nossa comunidade, que carregam o nosso projeto carismático. Qual é a prática de obediência? Qual é a abrangência da prática da obediência na nossa comunidade? Já falei muitas vezes, vou repetir, tudo está contido no 4º mandamento de Deus, que vai falar sobre obedecer os pais, mas a igreja vai ampliar, não é só pai e mãe biológico, é toda a autoridade legitimamente constituída, como está lá no catecismo. Nada fora disso. Não inventamos carisma, não inventamos. Foi nos dado ao Espírito Santo, foi suscitado pelo Espírito Santo. Então, eu quero saber a abrangência da nossa obediência incondicional, amorosa, pronta à igreja. Está lá no 4º mandamento do nosso catecismo. Finalmente, essas realidades eclesiais também se diferenciam, por exemplo, comunidades masculinas, comunidades femininas, comunidades de famílias. E tudo isso
cada tipo de perfil de comunidade, né, masculina ou feminina, por exemplo, tem características psicológicas diferentes. Porque o perfil do homem, o perfil psicológico emocional do masculino é diferente do feminino. Então, existe uma característica de comunidades masculinas que não são as mesmas características de comunidades femininas. Na nossa, por exemplo, comunidade e fraternidade, nós temos, aliás, são poucos homens, mas temos homens e temos mulheres. O que é que nos une? Qual é o ponto comum entre nós? Né? E, finalmente, nós temos, nas congregações religiosas, uma autoridade suprema, que se chama capítulo geral. O capítulo geral corresponde à nossa comunidade aos nossos encontros anuais. Por quê? Porque é num encontro anual que nós estabelecemos, por exemplo, o selo pastoral para o ano seguinte. É ali que o fundador, ou aquele que faz as suas vezes, vai explicar como é que vai ser a condução da comunidade naquele ano, no ano seguinte ao encontro anual. Com que espírito nós vamos caminhar? Qual é o conteúdo formativo que contém, que é animado por esse selo pastoral? Neste ano de 2019 que estamos vivendo, o nosso selo pastoral é animado por uma palavra do Papa São Paulo VI. Sede fiéis ao espírito do vosso fundador. Quer dizer, eu preciso conhecer não só a pessoa física do fundador, isso interessa pouco. Eu vou morrer. Quando muito, vou ficar aqui no vídeo, Deus sabe até quando. Mas o importante é a comunhão com meus sonhos, meus ideais, aquilo que eu trago no coração, mesmo que eu não consiga viver. Mas eu sei que é a vontade de Deus que eu viva. Eu posso não viver hoje, mas amanhã eu quero viver um pouquinho mais do que eu vivi hoje. Então, filhos da nova aliança têm que ter comunhão com o coração do fundador, da fundadora. Não tem jeito de ser diferente. Senão cada um traz o seu sonho, diferente, muitas vezes oposto, e aí cada um vai puxar a brasa para sua sardinha. Cadê a unidade? Então, um projeto carismático, ele é aglutinador, ele é unificador, quando aqueles que estão caminhando juntos têm o mesmo sonho, embora sendo pessoas diferentes. Pessoas diferentes com sonhos iguais. Queridos, vamos passar ao nosso compromisso da semana, que é sempre o mesmo. Silencie seu coração, perscrute o seu coração para perceber o que é que ficou de tudo o que você escutou, talvez de tudo que você anotou. O que é que sobrou no seu coração? Sejamos sóbrios também nisso. Quando a gente tem muitas coisas que nos chamam a atenção, é preciso ser sóbrios, como ensina São Pedro,
dessas 10 coisas que chamaram a atenção. O que é que vem na sua cabeça em primeiro lugar? É isso que nós vamos procurar viver nessa semana, para depois rezar e partilhar nos nossos grupos de formação. Por tudo, demos graças a Deus e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.